Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos inaugurando hoje, né, oficialmente, nossa sala super especial, nosso podcast. A princípio, o nosso objetivo é trazer convidados, pessoas que vão agregar valor à família Radiane. E estamos estreando com as nossas alunas, né? Pessoas mega especiais. E nesse mês que o mundo inteiro está refletindo sobre o valor da vida, eu trago minhas alunas aqui para mostrar um pouquinho para vocês do trabalho que a gente faz de gestão da emoção. Essa matéria é importante para vocês, Ana Beatriz? Nossa, muito. Agrega muito na minha vida. Deixa eu apresentar. Eu estou aqui com a Manuela, ela é aluna do 7º ano, a Ana Beatriz Guedes, também do 7º ano, né? Tivemos que fazer um sorteio, muita gente queria vir, devagar a gente vai trazer outros alunos também. E hoje eu quero, como ela disse, né, o quanto é importante, agrega valor na vida dela, eu queria trazer, através da leitura que a gente fez, mostrando aqui para vocês, o livro A Boa Sorte. É uma fábula, é um livro muito especial e essas meninas vão contar para a gente um pouquinho sobre a boa sorte. Mas antes disso, eu queria perguntar para você, deixa eu começar com a Ana Beatriz. Ana Beatriz que disse aí o quanto agrega valor à aula de gestão da emoção, desde que você estuda aqui no Radiane, qual é a percepção que você tem do que a escola faz para que você ame a vida, para que você tenha suas emoções equilibradas? Você consegue ter essa percepção? Eu consigo ter essa percepção. Acho que muitas das suas aulas e também muitas das aulas que a gente tinha no 1º ou 4º ano com a Sônia, acho que é Valores para a Vida. Eu acho que eu até esqueci. Você lembra dessas aulas, Manu? Eu não estava aqui. Você chegou depois, né? Mas Valores para a vida. Mas eu acho que muito daquilo que eles me ensinaram quando eu estava ali agrega, acho que muito no meu caráter, na minha honestidade. Eram muitas coisas que fixavam na minha mente naquela época. Então, aquilo trouxe muita importância. É muito importante para mim aquilo. Teve um valor muito grande em mim. Muito bom. Daí a gente complementa isso agora, né, nessa fase que você está vivendo, com as aulas de Gestão da emoção. No controle das emoções, saber o que você está sentindo. Eu acho que isso me ajudou muito. Porque ao saber, você sabe como lidar. Você procura saber a raiz, você procura saber a solução e quando começou. Porque aí a gente começa a tratar, né? Eu posso muito bem falar com você, eu tenho uma confiança muito grande. Eu posso ir em lugares que vão me ajudar. Então, a gestão da emoção, ela me ajuda muito com problemas na escola, em relação à honestidade, paciência, em tudo. Muito bom. Manu, e você? As aulas de gestão da emoção agregam valor na sua vida? Sim. Você foi uma das alunas, assim, mega dedicadas, né, na leitura do livro. Acho que você leu todo, não foi? Eu li. Fala pra gente um pouquinho, Manu, o que esse livro, A Boa Sorte, tem a ver com esse tema da vida que nós estamos tratando nesse mês de setembro. O livro, ele ensina a gente a meio que valorizar a nossa vida, construir ela, fazer com que nós tenhamos um caminho onde nós vamos ter um futuro muito grande, brilhante. Ele ensina como fazer isso, que a gente tem que pegar os detalhes, cuidar direitinho, fazer as condições favoráveis, não podemos só acostumar com que o que está aqui, o bom e o agradável, nós temos que ir atrás, trazer as condições e construir, literalmente construir para que a gente tenha um nosso futuro. Olha, depois você vai contar um pouquinho da história, da fábula propriamente dita aí, do Merlin, do desafio, e a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre isso. Ana, esse livro, A Boa Sorte, a gente consegue relacionar com esse tema do mês de setembro, sobre a vida? Consegue. Eu acho que com os dois personagens da fábula, que é contada no livro, com Cid e com Lotte, a gente consegue perceber isso, assim, isso é muito presente no livro. Deixa eu te fazer uma pergunta. A sorte, ela existe? Será que umas pessoas têm sorte, outras não? Como é que funciona isso? Eu acho que a sorte, ela existe. Mas também, como a sorte existe, existe a boa sorte. A boa sorte é Tem aquela... diferença entre elas? Tem. A boa sorte é aquela que a gente constrói. Aquela que a gente, todo dia, por exemplo,
Você estuda de manhã, você se esforça, aí você vai para casa, você revisa a matéria, você mesmo está construindo a sua boa sorte quando chegar uma prova, uma avaliação, ou até mesmo para o seu próprio conhecimento. Então, isso é muito presente no livro. Que legal, concorda? Sim. Então vamos lá, Vocês querem saber um pouquinho sobre a história do livro A Boa Sorte? Eu vou começar dizendo que no início do livro, dois velhos amigos se reencontram, lembra? Lembro. Davi e Vitor, os dois já com 64 anos, e um começa a contar que teve uma grande sorte na vida, o Davi. E por isso ele foi embora da cidade, recebeu uma grande herança e foi embora, porque a família ficou com medo, né, das pessoas pedirem dinheiro e tal. Só que aquele dinheiro, aquela herança grande que eles receberam, ela foi acabando ao longo da vida. E o Vitor, né, ao reencontrar seu amigo já com 64 anos de idade, o Vitor, ele conta também para ele como foi a vida. Que desde os 10 anos ele começa a trabalhar, e ele começa a se esforçar, e ele vai ganhando know-how, vai construindo a vida dele, vai usando todo o conhecimento, né, da vida dele na prática, e ele vai ganhando muitas coisas, conquistando muitas coisas. E o Davi fica cabisbaixo e pergunta, poxa, como assim você não teve a sorte que eu tive e conseguiu construir uma vida bem melhor que a minha? E aí que vem o grande pulo do gato dessa história, né? Vocês lembram o que aconteceu? Eu lembro. O Vitor vai contar para o Davi o que foi que fez com que ele tivesse essa vida. E aí, Manu, começa a contar pra gente sobre a história que o Vitor vai contar pro Davi. A história é basicamente uma história que o avô do Vitor contava pra ele quando criança e ele começa a contar. A história começa com o Mago Merlin. Todo mundo sabe quem é o Mago Merlin, em muitas histórias ele é tratado. Só um detalhe, Manu. O Davi fala que a grande virada de chave na vida dele foi quando o avô entregou para ele, o pai do Vitor, né? O avô entregou para ele uma história que é uma fábula. É essa que você vai contar pra gente. Vamos contar? O livro começa com Merlin passando um desafio para os soldados, um tão esperado desafio. Porque sempre o Merlin passava desafios para os soldados e eles gostavam muito, só que esse desafio era diferente. Dentro de 7 noites, iria nascer um trevo de 4 folhas, o trevo da sorte limitada, dentro do bosque encantado. Só que o bosque era gigante, muitas árvores, muitas folhas, e os soldados, com o tempo, foram falando que era impossível. Eles falaram por Merlin que não tinha como, que era melhor um desafio como uma luta, uma guerra, alguma coisa para eles fazerem que não fosse tão impossível. Mas tiveram 2 dos soldados, não desistiram, Note e Cid. Note, o cavaleiro da capa preta, e Cid, o cavaleiro da capa branca. Conforme eles foram viajando, eles chegaram no bosque e foram encontrando vários seres mágicos. E o primeiro que eles encontram é o Gnome, o príncipe da terra. A primeira pessoa que vai falar com ele é Note, porque ele pensou que, como ele era o príncipe da terra, ele vivia na terra, ele deveria saber onde nasceria o trevo. Mas o Gnome diz pra ele que é impossível, que o trevo não nasceria no bosque, que em centenas de milhares de anos nunca se nasceu um trevo naquele bosque. E logo em seguida o Note já fica com raiva, ele fica irado por não ter o que ele queria, não ter a situação esperada. E quando o Cid pergunta pra ele e recebe a mesma resposta, que seria impossível, o Cid pergunta por quê. E o Gnome até fica meio espantado, porque ele explica. A terra do Bosque Encantado não era favorável, não tinha nutrientes, não iria crescer ali. Então o Cid pergunta onde acharia essa terra. E ele tem a resposta e vai atrás da terra. Ele pega a terra, pega um espaço de terra dentro do bosque, troca a terra, cuida dela, coloca nova terra, nutre, e em seguinte ele passa a noite. Olha que legal. A gente vê nessa parte da história que o Note queria respostas. Cid tinha perguntas. Qual a aplicação da Beatriz a gente faz desse trecho inicial na nossa própria vida? Eu acho que muitas das vezes a gente quer respostas porque é mais fácil. A gente já está acostumado com fácil, com bom e com favorável. Então, o sábio, como você já disse em uma das aulas, o sábio tem perguntas. O tolo, ele tem
Ele quer respostas. Então eu acho que aí já dá pra perceber que o Cid, ele já é uma pessoa sábia, ele não quer resposta. Ele que faz perguntas pra saber como ele conseguiria aquele trevo. Ele quer aquilo. Ele se desempenhou. Eu acho que aí a gente já vê a ponta do iceberg do resto da história. Muito bom. Então o Cid vai arregaçar as mangas e vai ao trabalho. É isso que você me falou, né? E ele começa a revolver a terra, né? Tem uma parte que diz que uma terra dura, que não foi mexida, Que não é arejado. que não é arejada, dificilmente ela vai receber sementes, não é isso? Muito bom. E aí? No outro dia, depois que eles passaram a noite, o Nod pensa em procurar a Dama do Lago. Afinal, ela era o lago e a água ia para toda a terra, então ela deveria saber. E o Cid tem a mesma ideia. Quando o Nod chega lá, ele começa fazendo barulho, bebendo a água do lago, junto com o cavalo. E a dama, logo em seguida, briga com ele. Porque se quanto mais barulho ele fizesse, as Nanufes seriam acordadas e não cantariam à noite. E se elas não cantassem, a água do rio, a água do lago não iria evaporar, porque elas que faziam isso. Então, o Nod pergunta se poderia nascer o trevo. E a dama dá a mesma resposta, que não nasceria um trevo, que seria impossível, que trevos não nascem no bosque encantado. Então ele vai embora mais uma vez frustrado, Nervoso, né? mais frustrado ainda. E quando o Cid chega, ele tem as mesmas respostas e a dama também briga com ele por causa das Nanufes. Só que o Cid decidiu pensar. Ele foi e ele fez uma proposta, perguntando por que não nasceria. E ela explica que sem a água não tem como nascer. E a água não ia para a terra, não entrava na terra, as terras não eram úmidas. Então ele faz uma proposta para ela, que ele iria fazer um sugo. Esse sugo levaria a água até a terra dele, para que ela ficasse úmida, e também faria com que ela conseguisse dormir, porque durante a noite a Dama do Lago não dormia por causa dos lances da Nanufes, e de dia ela não podia dormir para cuidar delas, para que elas não acordassem. E aí, o sugo levaria a água, fazendo com que, se as Nanufes não acordassem de noite, o rio não iria transbordar, porque a água estaria saindo, indo para o bosque. Muito Então, bom. ele começa a construir o sugo e chega até a terra dele. E ele fez uma proposta que ajudou ele e a Dama do Lago. Muito bom, né? Em cada capítulo desse livro tem uma regra da boa sorte. E nesse ponto, a regra é que quando você não busca só o seu benefício próprio, o seu trabalho ele tem um valor maior. E nesse caso, Ana Beatriz, Cid pensou também na dama, né? Fez ali a proposta. E como que a gente pode aplicar isso na nossa própria vida? Eu acho que muitas das vezes a gente foca muito nos problemas, a gente não pensa no outro. E quando muitas das vezes uma pessoa ela vem falar com a gente, poxa, isso aqui me magoou, eu tô chateada, a gente, eu não quero saber dos seus problemas, ou ai, não me importa, eu tô cheia de problema. E muita gente é arrogante com as pessoas. E eu acho que isso é uma coisa que a gente, quem faz precisa mudar isso. Eu acho que a gente tem que ser mais atencioso com as pessoas. Por mais que aquela pessoa tenha feito algo, eu sempre penso que o que eu queria que gostaria que fizesse com uma pessoa que eu gosto, ou comigo mesma. Então eu gosto de escutar as pessoas, poxa, Ana, isso me magoou, e eu tento na maioria dar conselhos, achar uma solução. E o Cid, ele fez isso. Ele não focou apenas no problema dele, que era levar a água para a terra que ele mesmo tinha feito. Ele se preocupou com a dama, sabe? Ele falou assim, poxa, eu vou dar uma solução pra mim e pra você e vai funcionar. Agora a questão é você aceitar. Então ele fez isso, ele não se preocupou com ele se preocupou a dama e numa solução que beneficiaria um e o outro. O outro não ficaria de lado, ele também seria beneficiado. E muitas das vezes socorre, né? Ele quer ser beneficiado, ele engana o outro, né? Passa a perna, e aí o outro ele sai beneficiado e o outro não. Muito bom. Olha só, a quarta regra da boa sorte que eu mencionei aqui diz assim: preparar as condições favoráveis para a boa sorte não significa buscar somente o benefício para si. Criar as condições nas quais os outros também ganham e atraem a boa sorte. Há um tempo atrás, aqui no Radiane, nós estudamos sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E justamente essas pessoas têm esse princípio aqui. Né? Busca o bem, o ganha-ganha. Não sei se vocês se recordam. Né? Eu ganho, você ganha também. A gente ganha junto, é um bem mútuo. Exatamente.
E daí, vamos continuar aí para a gente fechar essa história. O que mais que acontece com esse encontro, com esses seres nessa fábula? Passando a noite, no outro dia, primeiro o Nod vai atrás da Sequoia, a rainha das árvores. Isso. E quando ele chega lá, ele é extremamente grosso. Porque ele já estava irritado, não tinha as respostas que ele queria, só falavam que era impossível, ele já estava tão irritado que ele foi extremamente grosso com a Sequoia. E, compensação, ela foi grossa com ele, respondendo a pergunta, falando que não teria como, que era impossível e que trevos não nasciam no bosque. A mesma pergunta que ele já estava, a mesma resposta que ele já estava ouvindo há dias. E quando o Cid chega lá, ele pergunta para ela e ela fala. E quando ele pergunta por quê, ela responde que afinal não tinha as árvores, as copas das árvores do bosque nunca foram aparadas, nunca foram cuidadas. E não vinha luz dentro da terra. E sem a luz o trevo não nasceria. Então, o Cid, com toda a gentileza e delicadeza, ele pergunta para ela se ele poderia aparar as árvores para poder, né, o trevo nascer. E ela falou que sim, afinal estaria ajudando ela também, porque as árvores não eram cuidadas, nunca foram cuidadas. E quando ele chega, ele começa, já estava tarde da noite, mas mesmo assim ele apara as árvores, ele tira os galhos, tira as folhas e deixa ele numa posição que fica tanto com sombra e tanto com luz na terra dele. E mais uma noite se passa. Nossa, que legal. Olha só, a quinta regra da boa sorte, ela diz assim, se você deixar para amanhã o trabalho que precisa ser feito hoje, a boa sorte talvez nunca chegue. Quantas vezes nós procrastinamos? Deixamos para amanhã. Não, amanhã eu faço isso, dá tempo, amanhã eu encaixo ali no momento e vai dar certo. E às vezes reclama, né? Que a sorte não chegou para mim. Não, mas e a boa sorte que você construiu? Né? Criar as condições favoráveis requer dar um primeiro passo. Faça isso hoje mesmo. Você que está nos ouvindo, qual é o passo, o pequeno passo que você precisa dar ainda hoje, não pode mais procrastinar, para que a boa sorte chegue para você, né? E vocês, meninas? Eu acho que eu dei já muitos passos com isso. Eu acho que no meu hábito de leitura, no meu hábito de estudo, em relação a fazer exercícios, a beber água, eu faço muito isso. Eu sempre me esforço, muitas vezes eu sempre dou o primeiro passo. Nós trabalhamos um livro no primeiro semestre, vamos ver se vocês se lembram. Hábitos Atômicos. Eita, esse livro revolucionou a vida de muitos alunos aqui na nossa escola, né? Eu tenho muitos depoimentos de pessoas que avançaram muito, porque ele fala do princípio de 1% por dia, né? Quando a gente tem que alcançar algo muito grande, bate aquela preguiça. Agora, se eu estabeleço micropassos, fica fácil, né? Um átomo a cada dia, né? Até formar uma célula. Muito bom. E aí, Manu, o que continua aí na sequência da história? No outro dia, o Nod vai atrás da Storm, a mãe das pedras. E quando ele chega, ela começa a falar que não, seria impossível. E mais uma vez ele se frustra irritadamente, muito irritado, porque não tinha a resposta que ele queria, que nasceria o trevo no bosque. Mas ele sempre ouvia que não. E o Cid, em vez dele procurar ela, ele pensou, né, que já tinha acabado e não teria mais o que fazer. Então, ele decidiu ir pra cima, né, do lugar mais alto onde ele pudesse olhar os penhascos, para ver se tinha algum detalhe ainda para fazer. E ele acabou botando o pé em cima da Storm, a mãe das pedras. E ela briga com ele porque ele estava em cima dela. Então, ele decide perguntar o que mais seria preciso para um trevo nascer. Mas antes de fazer essa pergunta, ela fala que, né, na verdade, é assim mesmo. Ele pergunta e ela fala que não nasceria. Então, ele tem a ideia de perguntar, e os trevos de 3 folhas? Olha que legal. Interessante, porque se ele não tivesse consciência e certeza do que ele estava construindo, talvez ele desanimaria. Quando ela fala assim, não, nunca nasceu, não vai nascer. Mas ele continuou firme e seguiu fazendo perguntas sábias. Perguntas. Qual foi a pergunta? Ele perguntou, primeiro, porque em toda a história, ele e o Nod se referiam com os personagens o trevo de 4 folhas, especificamente ele. Então ele pergunta, e os trevos de 3 folhas? Seria possível que eles nascessem? E ela disse que sim,
Porque os trevos de 3 folhas nascem entre as pedras. Eles não precisam de muita direção. Eles conseguiriam nascer entre uma pedra e outra. Mas os trevos de 4 folhas não. Eles não conseguem nascer com as pedras no solo. Elas precisam ser tiradas para que eles nasçam. Então o Cid teve uma ideia ao ouvir isso. Ele foi na terra dele, pegou todas as pedrinhas, as pedras, as grandes, as pequenas e tirou dali. Para que no outro dia, no último dia ou em qualquer dia que ele estivesse no bosque, nascesse o trevo, uma esperança de nascer. Parecia um detalhe, né? Um pequeno detalhe, Mas ele os tem detalhes, importância. às vezes, São muito importantes. não é? Muito bom. E só quando a gente fez o que tinha que ser feito no tempo certo que a gente consegue imprimir energia Esses com pequenos detalhes. detalhes. Os detalhes são importantes. A gente pode pensar que são extremamente bobos, que não fazem diferença na nossa vida, mas fazem muita diferença. Ainda mais pelo Cid, né? É, Imagina se, não se tivesse. no final do livro ele tivesse realmente, não tivesse tirado aquelas pedras, não ia nascer. Muito bom. Muito bom. E então, depois de tudo pronto, agora, será que enfim chega o trevo de 4 folhas? Será que vai existir esse trevo? Ainda vai acontecer um encontro. O murmurador, o desanimado, o bravo, O arrogante, o Irritado. arrogante, irritado, amargurado, porque não tinha conseguido nada, está andando pelo bosque e de repente ele percebe um cheiro de terra fresca. uma terra mais quentinha. E quando ele olha, o Note olha, vê o Cid em cima dessa terra e resolve perguntar: Manu, conta pra gente. Eles começam a conversar e e o Note pergunta o que o Cid estava fazendo ali, o que ele estava fazendo, o que tinha acontecido com a terra. Aí o Cid começa a falar que ele começou a trocar a terra, fez o sugo, que ele tirou as pedras, aparou as árvores, e o Note acha aquilo um completo absurdo. O Note começa a falar que não adiantaria, que ele devia desistir, que não iria nascer, porque todos falaram que não iria nascer, aquilo não iria funcionar, que aquilo era um completo absurdo, que era uma perda de tempo pra vida dele, ter feito aquelas coisas. chamou ele de louco, né? Inclusive ele ri pelo fato do Cid estar Tá todo todo sujo de terra. Porque quem coloca a mão na massa muitas vezes se suja, se machuca, às vezes, né? Tem um preço a pagar. E aí? E o Cid fala que não, que iria nascer, que ele iria conseguir, que ele não foi à toa, que se Merlin disse que iria nascer é porque ele ia nascer. Ele disse que Merlin, porque Merlin mentiria, afinal. Aí os Note vai embora, falando que ele devia desistir, que ele devia ir embora. E o Cid volta a dormir e o Note vai pro canto dele, passar a noite dele lá. No final desse capítulo, temos a 7ª regra da boa sorte, que diz o seguinte: olha, vê se faz sentido para vocês e para vocês. Para quem só acredita no acaso, criar as condições favoráveis parece um absurdo. No livro Mais Esperto que o Diabo, tem a menção de que o alienado ele sempre vai criticar quem está conseguindo, dizendo que aquilo é bobagem, que é um esforço inútil, mas vale a pena. Não ser alienado e seguir acreditando, visualizando o futuro e fazendo aqueles micropassos para conquistar. E termina assim, ó, esse capítulo. Para quem se dedica a criar as condições favoráveis, o acaso não é motivo de preocupação. Está tranquilo. Ele está fazendo, ele acredita, sabe que vai chegar. Mas, no finalzinho da história, já estamos chegando no finalzinho, e faremos aqui a aplicação, vocês vão deixar um recadinho para o pessoal. Acontece algo inusitado. Aparece uma bruxa, a bruxa Morgana e a coruja. Né? Nas fábulas, a figura da bruxa sempre representa alguém que vem quando... Quase conseguindo, tá ali no pico de conseguir. Isso para quem acredita. É. Para aquele que não acredita, vem para... Vou usar um termo aqui. Fechar a boca do caixão. Tipo assim, para selar a derrota, realmente. O 7º dia, né? A 7ª noite, era o último dia. Já estava chegando o prazo que o Merlin tinha dado. E o que acontece nesse encontro da bruxa Morgana com o Note? Primeiro, o cavaleiro da capa preta. A coruja começa a piar e o Note acaba acordando. E eles começam a conversar. E a Morgana começa a perguntar o porquê que ele estava ali. O que aconteceu, por que ele ainda estava ali, que não iria nascer ali.
E ela conta que Merlin enganou eles. Que, na verdade, o trevo ia nascer no bosque encantado. No bosque encantado não, nos jardins do Palácio Real. E que Merlin mandou eles pro bosque para que ele ficasse com uma sorte, para que ele ficasse com o trevo. E o Nod, como ele tá virado, com raiva, já não tava gostando daquela situação, porque ele não tinha o que ele queria. Ele já tava muito irritado, ele acreditou nela, ele caiu. Ela faz um acordo. Ela fez um comigo, acordo. né? Que ele mataria Merlin e pegaria o trevo. E ele daria uma parte, tipo assim, uma parte metafórica do trevo pra ela. Eles dividiriam a sorte. Ela estava meio que mostrando pra ele como chegar à sorte, só que de um jeito totalmente errado, que não iria acontecer. Nunca acredite em vendedores da sorte. Isso, inclusive, essa é a regra, né? Desconfie dos vendedores da sorte. Ninguém pode vender a sorte. A boa sorte não se compra, não é mesmo? Ela é criada. Criada. Muito bom. E aí, chegando no finalzinho, como que termina para o nosso cavaleiro da capa branca, o Cid? E acontece a mesma coisa. E a Morgana começa a falar que Merlin enganou eles. A mesma história. A mesma história. Só que Cid não acredita. Ele fala que é mentira dela. Que Merlin, por que Merlin faria isso, afinal? Que o trevo iria nascer, que isso iria acontecer. E a Morgana fala que realmente o trevo iria nascer, mas que quando ele pegasse o trevo, 3 dias depois ele morreria. E como a gente estava discutindo antes, o Cid, ele falou, então, por que o Merlin não pega? Eu peço pra ele pegar, ele não vai morrer mesmo, ele é imortal, então não tenho por que eu ter medo, eu vou continuar com o trevo, eu vou conseguir. Não adianta, isso é mentira. Olha, Ele não como acreditou nela. o conhecimento liberta, gente, né? Presta atenção, Ana Beatriz. Parece que o Cid estava com a mente blindada, você concorda? Concordo. O que você acha que blindou a mente dele ao longo do caminho? Eu acho que ao longo do caminho, quando a gente cria boa sorte, como ele estava criando, ele sabia que aquilo era mentira. E isso se aplica na nossa vida também. Muitas das vezes, quando a gente está perto a conseguir, acontece alguma coisa ou alguém vai desanimar. Então, acho que com o conhecimento dele, ele saberia que alguma coisa estava por vir. Ou algo estava por vir. E ele saberia que aquilo não teria problema. E que alguém ia tentar derrubar ele, talvez. E que ele continuaria. Tanto que isso aconteceu com o Nod, quando o Nod foi falar com ele que aquilo era uma bobagem. Ele sabia que aquilo era mentira. Ele estava com esperanças dentro dele. Olha só, tem um livro muito legal que se chama Em Busca de Sentido. Esse livro ele foi escrito por uma pessoa, um médico que esteve na Segunda Guerra Mundial. E ele traz experimentos e questões que foram comprovadas cientificamente que a pessoa que consegue visualizar o futuro, trazer sentido para a sua vida, ela ganha forças até física para avançar. Sabia disso, gente? Então é muito importante visualizar o seu futuro. E o que acontece com o Cid o tempo todo na história? Cada passo que ele dá, ele começa a imaginar. Vocês lembram Ele disso? com a sorte. Todas as noites ele sonhava com o trevinho dele nascendo ali. Ele trazia isso para a mente dele, sabia para onde ele estava caminhando. Cada dia o sonho era mais claro. Ele via Era uma melhor. motivação. Cada dia ele estava mais perto. Então, aquela esperança crescia dentro dele. E quando a gente alimenta isso, quando a gente alimenta a esperança dentro da gente, quando a gente vê que assim, a gente está conseguindo, é uma animação, algo muito bom, sabe? É aquela animação e realmente parece que dá até força física da gente continuar com aquilo. Muito bom, muito bom. Estou muito orgulhosa de vocês, viu? Vamos então para o finalzinho da história. O Cavaleiro Ranzinza volta para encontrar Merlin. E quando chega lá, o que acontece, Manu, com ele? Quando ele chega nos palácios, Merlin tá lá, só que acabou o jardim, não existe jardim, viraram azulejos. Primeira O jardim foi decepção, embora. ele descobre que a bruxa Morgana mentiu para ele. A bruxa mentiu. Não era mais um azulejo. Aí ele aponta a espada pra Merlin, e Merlin começa a falar que ele foi enganado. Morgana mentiu pra ele, aquilo nunca iria nascer no castelo. Eu já sabia daquilo. Ele sabia, Merlin sabia. Merlin era o grande mago Merlin. Ele começou a falar, e Note, depois que escutou Merlin explicando, falando que era uma mentira, que ele foi enganado, ele volta derrotado pra dentro do castelo, cabisbaixo, porque ele viu que ele foi enganado, que tudo que ele fez não deu certo. E o Cid, nessa altura do campeonato, no 7º dia, está lá no local que ele acreditou
que ele preparou e um evento acontece. Ana Beatriz, o que acontece nesse episódio final da história da Boa Sorte? O famoso Senhor do Tempo, na manhã seguinte, o Senhor é o Vento. do vento. O vento, senhor do destino e da Isso. sorte. Ele passa jogando várias sementes do trevo, que eram trevos, se não me engano, eram sementes douradas, se não me Isso. engano, que caem vários no terreno que ele preparou. E aí ele chama, né, Senhor do Vento, onde está você? Eu quero agradecer-lhe. E ele fala, você não precisa me agradecer, você que trocou a terra, você que foi atrás da Dama do Lago, que limpou as copas das árvores para que atravessasse os raios solares, porque lá era muito escuro por causa disso. Você que tirou as pedras, você criou a sua boa sorte. Você trouxe isso para a sua vida. E agora, aproveita, né? Agora você conseguiu os trevos. Muito legal. Isso mesmo. Inclusive, as sementes caíram em todo o reino, em todo o bosque. Sim. Só que só Cid conseguiu, Sim. porque Ele fez. falou que todo ano ele jogava as mesmas sementes. Todos Só que os só os que buscavam, né? Inclusive, os moradores reclamavam, porque elas não serviam pra nada, só sujavam. Sim. Olha só, os moradores reclamavam das sementes douradas Por quê? ali. Porque sujavam. Verdade. Muito bom, muito legal. Espero que vocês tenham gostado de saber aí dessa história, né? E só pra gente fechar, quando o Cid volta com as mãos cheias dos trevos, não era um, eram vários. Merlin diz, né, que inclusive o Nod, se tivesse ficado lá, Teria pegado vários. poderia Os dois teriam conseguido, né? ter tido essa sorte também. Muito bom. Vocês gostaram da história? Que legal. E agora a gente vai encerrar, né? Eu quero agradecer vocês por estarem aqui, né? Foi uma grande estreia com as minhas alunas queridas. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para a gente fechar esse podcast. Vamos lá, Manu, começa aí. A boa Pode olhar para a sorte. câmera ali. A boa sorte, você tem que construir ela. E você tem que confiar no processo. Porque quando você constrói boa sorte, tem gente que realmente desiste dela. Tem gente que pensa que desiste no meio do caminho e não consegue. Mas você tem que continuar. Continua, confia no processo. Confia como Cid confiou em Merlin. Confia no processo da boa sorte, que você vai conseguir. Assim como Cid confiou que Merlin não mentiu. Que Merlin contou a verdade que ele iria conseguir. Você vai conseguir também. Muito bom. E você? Eu queria deixar a mensagem que todos nós somos capazes, ninguém é incapaz de fazer nada e como o Cid fez, todo mundo pode fazer. E também para ser uma pessoa agradável, que escuta os problemas dos outros. E quando eu estava lendo o livro, isso foi o que mais me marcou, que se Cid tivesse sido como Nod, arrogante com os moradores do bosque, ele não teria conseguido. E provavelmente os moradores não teriam dado tantas dicas como eles deram. Então a minha dica é: você é capaz, você consegue, continua, por mais que falem para você parar ou que as coisas mostrem que vão dar errado, confia, visualiza você tendo, visualiza você fazendo, se for o caso. Seja uma pessoa agradável, mas foque nos seus problemas, mas também foque nos dos outros. Não seja uma pessoa assim, que não ajuda. Bom, no finalzinho do livro eu quero terminar aqui deixando para vocês a seguinte reflexão, alguns pensamentos. Um é do Thomas Edison, que diz assim: a sorte do gênio é 1% inspiração e 99% transpiração. Muito legal, né? Um otimista vê uma oportunidade em toda calamidade. O pessimista vê uma calamidade em toda oportunidade. E eu quero fechar com o pensamento de Albert Einstein, que diz assim: Deus não joga dados com o universo. Como Deus é o parâmetro, embora a gente tenha trabalhado aqui com uma fábula, que é uma história, nós sabemos que na nossa vida existe essa força, né, representada aqui na história, mas que é a força divina. E existe também a força negativa, que vem para nos parar. Então, acredite em Deus, acredite em você, acredite nos seus sonhos e vai dar certo. Muito obrigada por estar com a gente.